Da coragem, da ousadia, à loucura. O que aconteceu com o Fernando Diniz? É exatamente isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Cara, eu tinha que vir aqui conversar com vocês sobre isso. Eu senti aqui dentro, eu falei, cara, eu preciso me abrir sobre Fernando Diniz. Por quê? Eu não sei quantos anos você tem que estar assistindo esse vídeo. Eu tenho 24 anos. Nasci em 1999. Exatamente no ano que o Fluminense saiu da Série C pra Série A. E dizem que é o tapetão. E eu digo que, eu sempre falo isso, que o Fluminense tem a história mais bonita do futebol brasileiro. Porque eu gosto muito de história. Desde quando eu era criança, quando eu ia pra escola, a minha matéria preferida sempre foi história. Eu nunca gostei de matemática, nada. História e geografia eram as minhas melhores. Porque eu gostava da história. Eu lia aquelas histórias de antigamente e eu conseguia absorver aquele conteúdo e quando chegava na prova eu tirava nota boa. Porque eu nunca fui um bom aluno, inclusive, tá? Nunca fui um aluno espetacular. Sempre tirei nota 10, não. Eu sempre fui aquele aluno que tem que estudar muito. Porque a matéria eu não conseguia absorver. Mas quando era história, eu conseguia porque eu me interessava por aquilo. E não foi o diferente com o Fluminense. Eu me apaixonei pelo Fluminense, obviamente, pela influência da minha família, né, porque aqui em casa todo mundo é tricolor, mas além disso, hoje eu falo, eu não sou mais tricolor do que ninguém, obviamente, mas aqui em casa eu sou o que mais acompanho, até porque eu trabalho com isso, né? Então, porque eu fui muito a fundo na história do Fluminense, muito, eu queria saber por que o Fluminense foi criado, quem fez isso, por que aconteceu isso, até porque, pra ter argumento, quando alguém vem falar comigo sobre Série C, o cara não consegue discutir comigo porque eu tenho mais informação do que ele, sabe? Mas enfim. Então, a história do Fluminense é linda e eu me apaixonei por ela. O Fernando Diniz, vamos voltar para 99. 99, nasci e quase não sofri. Comparado à história do Fluminense, eu não sofri nada. Nasci em 99, não sofri absolutamente nada. Os mais velhos que eu digo. Se você for mais velho, você sabe do que eu tô falando. E eu não vi outros treinadores. Não vi. Mas sei de histórias de muitos que foram gigantescos pro Fluminense. Gigantes pro Fluminense. Mas o Fernando Diniz, ele, desde que eu nasci até hoje, foi o técnico que eu consegui assistir o Fluminense jogar e falar, nossa, esse é o melhor Fluminense que eu já vi na minha vida. E essa frase é muito forte. É muito forte. Você falar que um time jogou tão bem ao ponto de ser o melhor da sua vida é porque, meu irmão, era muito bom. Hoje, ninguém me convence que aquele time de 2008 jogava mais do que esse time de 2023 que ganhou a Libertadores. Ninguém me convence porque não joga, não jogou. Não joga não, né? Não jogou. Não jogou 2008. A galera de 2008 eu tenho muito respeito porque foi naquele ano ali que eu me aproximei mais do Fluminense. Com aquela derrota né, aquele vice da Libertadores de 2008, foi o momento que eu mais me aproximei do Fluminense. Né? Muita gente trocou de time e eu me aproximei. Foi ali que eu falei, cara, que time foda, irmão, não desistiu, mesmo com roubalheira e tal, o time foi pra cima, lutou até o fim. E aquilo ali, aí tem outras histórias depois disso, time de guerreiro e tal, beleza. Mas, quando eu fui pro estádio em 2023 e assisti, por exemplo, aquele 4x1 do Flamengo, aquele jogo contra o River, aquele gol do meio de campo do Cano, enfim, tem vários momentos de 2023 que são mágicos, né? Mágicos mesmo. E eu olhava pro Fernando Diniz e falava, cara, esse técnico é foda, irmão. Ele conseguiu fazer uma coisa que eu nunca vi no Fluminense. O Fernando Diniz conseguiu, com esse mesmo elenco, gente, a gente não tá falando de outro elenco, esse mesmo elenco ele conseguiu levar, que eu conheço, tá? Eu imagino os que eu não conheço. Pessoas que torcem pro outro time, pra ir pro Maracanã em 2023 assistir o Fluminense. Eu tenho 2 amigos que são um vascaíno e um flamenguista. Eles falaram, cara, pô, deixa eu ir no Maracanã com você. Eu quero assistir lá o Fluminense jogar porque tá muito bonito. Você tem noção do quanto isso é forte? E ao mesmo tempo que o Fernando Diniz ele conseguiu me mostrar o melhor futebol do Fluminense, no mesmo tempo, ele consegue me mostrar o pior Fluminense que eu já vi na história.
E aí eu fico me perguntando como que ele consegue ir pros dois extremos em questão de pouco tempo. Porque a gente tá falando, gente, de o quê? De 6 meses? 6 meses o Fluminense mudou da água pro vinho? 4 meses, 5 meses? Pouco tempo. Ó, mês 4 a gente tá agora. Deve ter 6, 7 meses que o Fluminense mudou da água pro vinho. Era um time e agora é outro com os mesmos jogadores. Com os mesmos jogadores. O que aconteceu com o Fluminense? E é sobre isso que a gente vai conversar. Eu sei que ficou um pouco longo, esse vídeo vai ficar... Né, mas eu acho que vai ficar um conteúdo bem legal, porque eu senti... esse vídeo não tem roteiro, não tem nada. Realmente é uma conversa com vocês que gostam do meu conteúdo. Pra você que não gosta de estar me conhecendo agora, se inscreve aí no canal e ativa as notificações. Inclusive, eu peguei uma arte aqui. Essa arte aqui da TNT Sport, o Diniz é foda. Foi exatamente nesse momento que eu estava falando com vocês. O momento em que o Fluminense estava voando. Tudo dava certo, né? O Fluminense dominava o adversário, ia pra cima. O Fernando Diniz, ele tem uma filosofia de jogo bem parecida, apesar de ser diferente em alguns pontos, bem parecida com o Pep Guardiola. O que o Pep Guardiola faz nos seus times? Eles, independente do time que o Pep Guardiola treine, independente do time, ele fez isso em todos que ele passou. Ele obriga o adversário a jogar o jogo dele. E é por isso que o Pep Guardiola é um cara tão vitorioso. E o Fernando Diniz, ele tem muito disso. Ele tem muito disso. Ele joga com o Madureira da mesma forma que ele joga com o Manchester City. E isso, para algumas pessoas, é muito bom e para outras pessoas é muito ruim. Tá? Mas o Pep Guardiola, ele faz exatamente isso. Ele fez isso com o Real Madrid agora, nas quartas de finais da Champions League contra um time forte, um time que no papel, na minha opinião, é melhor do que o City. O Real Madrid é melhor do que o City. E mesmo assim, ele dominou o jogo do começo ao final. Inclusive, eu tenho até aqui os números. Só pra gente contextualizar. Aqui, ó. Olha só o jogo do City contra o Real Madrid. 34 chutes, 11 chutes a gol contra 3 do Real Madrid. 18 escanteio pro City contra 1 do Real Madrid. 64% de bola contra 36% do Real Madrid. Quase 1000 passes trocados do City contra 480. Ou seja, é uma soberania total do City. A diferença olha quantos chutes no gol o City deu. Então o City é um time que cria e fica rondando a bola ali de um lado para o outro na frente da área do adversário, mas que ele agride o adversário o tempo todo. E o Fluminense também fazia isso ano passado. O Fluminense também fazia isso. O Fluminense dominava o jogo e ele agredia o adversário. Tanto que o Cano fez mais de 80 gols nos últimos 2 anos. Não foi à toa. Por quê? Chutava pro gol. O Fluminense hoje não tem isso. O Fluminense, ele até domina o adversário, mas em uma linha do campo inofensiva, que é lá atrás, tocando bola de um lado pro outro. E aí eu te pergunto, o que aconteceu? Foi o físico do Fluminense que diminuiu, que a galera ficou velha? O que aconteceu? Existe uma resposta pra isso. Existe, e precisa existir uma resposta pra isso, porque são os mesmos atletas. Só saiu o Nino, gente. Só o Nino saiu. Só teve uma mudança no time. Uma mudança. O que aconteceu? Será que o Fernando Diniz, ele ficou, como eu falei pra vocês, louco de um dia pro outro? Ele acordou, virou o ano, acabou o Mundial, virou o ano, ele mudou completamente as verdades dele? O que o Fernando Diniz fez contra o Bahia, ele colocou 6 atacantes, tirou todos os laterais e tirou todos os zagueiros, né? Que só tinha um zagueiro de ofício, que era o Manuel. Começou o jogo assim. Aí, naquele momento, eu olhei o jogo e falei, bom, a coragem que a gente tanto admira no Fernando Diniz, hoje se transformou em loucura, em desespero. A palavra acho que mais certa é desespero. A coragem se transformou em desespero. Então, por que está acontecendo isso? O ambiente do Fluminense, será que não é mais o mesmo no vestiário? Eu acho muito difícil isso, porque tem muito jogador ali experiente que não ia deixar isso acontecer. Ou será que o Fernando Diniz, ele tá tão fixo no Fluminense, tão, sei, com tanta moral, ao ponto dele falar assim, eu vou fazer o que eu quiser. O Fernando Diniz, depois do jogo, na coletiva, ele falou uma coisa que achei interessante. Eu nunca vou mudar, nunca vou mexer para prejudicar o time. Toda vez que eu mexo, independente do jogador, da posição que eu coloque, vai ser para
melhorar o time, pra gente tentar vencer. E tudo bem. A gente admira isso no Fernando Diniz. Mas sabe qual é a diferença do Fernando Diniz pro Pep Guardiola? O Pep Guardiola jogou contra o Real Madrid, como eu falei pra vocês. Sabe qual foi a substituição que o Pep Guardiola fez? Começou o jogo, o Real Madrid fez 1-0. O City tinha que fazer 2 gols de diferença para ganhar a partida. O Pep Guardiola ficou até os 70 minutos do segundo tempo sem fazer uma substituição. Precisando do resultado, precisando de 2 gols para ganhar a partida. Sabe o que o Pep Guardiola fez? Ele tirou o Griezmann, né, aquele ponta do City, e botou aquele Jeremy Doku. Ele pegou um ponta e colocou outro ponta. Eu até pensei assistindo o jogo, eu falei, cara, ele tem Julian Álvares no banco, ele tem um elenco foda, o City. Ele pode botar 3, 4, 5 atacantes e pressionar o Real Madrid, porque vai fazer o gol, porque o Real Madrid tava encurralado. E o City poderia dominar, poderia botar 4, ia sair o gol, eu tenho certeza que ia sair. Assim como saiu um. E poderia sair o outro se o De Bruyne não chuta pra fora, que ele teve uma chance de frente, ele chutou pra cima. Então se ele bota mais atacantes, automaticamente ele vai criar mais. Mas o Pep Guardiola não fez isso. Ele manteve a serenidade mental, sem fazer loucura. Ele tira um ponto e coloca outro ponto. Sabe o que ele fez? Aí saiu o gol do City. O City ficou 1-1 o jogo, né? Empatou, foi pra prorrogação. Sabe o que ele fez na prorrogação? Pep Guardiola? Sobe a plaquinha, quem vai sair? Haaland. Ele simplesmente tira o artilheiro do time. Na verdade, antes dele tirar, ele botou pra... Olha só como é que aconteceu. Eu tava observando isso. Ele botou o Julian Álvares, que é centroavante, pra aquecer. O Julian Álvares começou a aquecer, eu pensei, bom, porra, agora o City vai virar a partida, porque ele vai colocar Haaland e Julian Álvares pra amassar o Real Madrid. O que ele faz? Ele manda o Haaland sair de campo. Então ele tira um centroavante e coloca um centroavante. Sem desespero, sem fazer loucura. O gol não saiu, mas o City amassou o Real Madrid e o City não venceu o Real Madrid porque a gente está falando de futebol. Se fosse qualquer outro esporte no mundo, o City teria vencido o Real Madrid. Mas futebol nem sempre o melhor ganha. Mas você está conseguindo entender a diferença? Eu sou muito fã do Fernando Diniz. A ideologia, a filosofia dele de jogo, a verdade que ele acredita. Cara, assim, o Diniz ele me ensinou muito pra minha vida. Sabe, antes de eu conhecer o Fernando Diniz no Fluminense, né, esse trabalho todo bonito que ele fez, tirando 2019, eu já levava minha vida assim. Cara, eu vou arriscar. Se tiver que perder de 10, irmão, qual a diferença de perder de 10 e de 1? Vai dar no mesmo. E eu acho bonito isso nele. Eu já elogiei várias vezes quando ele tirou zagueiro e a gente venceu o jogo. Várias vezes. Mas o que foi feito contra o Bahia foi desespero. E agora o Fluminense enfrenta o Vasco sábado. Não sei o que vai acontecer. Provavelmente, se a gente for olhar os padrões, o Vasco é mais favorito que o Fluminense, porque o Vasco tá com mais vontade. O Vasco foi jogar contra o Bragantino fora de casa, o Vasco quase venceu o Bragantino. Teve bola na trave, pressionou, teve raça, foi pra cima, coisa que o Fluminense não tem hoje. O primeiro tempo do Fluminense e Bragantino foi o melhor do ano. É isso que você tá conseguindo entender como vai da coragem, da genialidade pra loucura muito rápido? O primeiro tempo contra o Bragantino foi espetacular. O melhor meio de campo do ano. Desculpa, o melhor primeiro tempo do ano. Da temporada do Fluminense. Aquele que o Lima fez 2 gols. Quando vira o segundo tempo, o Fluminense volta irreconhecível. Aí eleva a expectativa do torcedor lá em cima e depois buf, no chão. O que está acontecendo? Sábado o Fluminense enfrenta sábado o Fluminense enfrenta o Vasco e vai estar um clima horrível no Maracanã para o Fernando Diniz. Será que ele vai conseguir crescer de novo na crise? Porque tem gente que é assim, tem gente que é movida por crise, sabe? Quanto mais crise tem, inclusive o Neymar, ele fala isso na série dele, né? Vivendo no caos, ele fala que os momentos que ele mais teve sucesso, quando ele ganhou a Champions, quando ele ganhou a Libertadores com o Santos, ele fala que foi nesses momentos de crise que ele tava que ele conseguiu sobressair. O Diniz passou por algumas crises no Fluminense, eu acho que essa é a maior, tá?
A rejeição do Diniz está muito grande e cada dia que passa ela vai crescendo porque ele falou na coletiva é assim, inadmissível. Eu esperava que ele ia chegar e falar, gente, desculpa, a gente vai melhorar e vamos trabalhar. Ponto, meu irmão. Não precisa você falar o que... Não, que a gente jogou bem com os jogadores fora de posição. Aí o torcedor é babaca, que olha pra estatística e vê. Ué, mas o Fluminense só deu um chute o Fluminense não deu nenhum chute a gol. Com 6 atacantes, com todo mundo fora de posição. Ah, que futebol bonito foi esse que o Diniz viu? Que futebol ofensivo. Que perto do gol a gente chegou. A gente chegou perto do gol do Fábio, né? Ficou trocando bola lá atrás. Enfim, eu tô deixando o meu sentimento torcedor aflorar. Mas eu prometi pra mim mesmo que esse vídeo seria um vídeo tranquilo de análise. 15 minutos de vídeo. Bom, se conseguir impactar a vida de 1, 2 tricolores e a gente pensar juntos, coloca nos comentários aí o que você acha sobre o Fernando Diniz, o que deve ser feito nesse momento. Vamos conversar. Esse é o momento da torcida se unir. Eu estarei no Maracanã contra o Vasco, estarei torcendo pro Fluminense como eu sempre fiz a minha vida toda e esperar que melhore, porque dessa forma que tá, é impossível continuar. Saudações tricolores, até o próximo vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal.